Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia, que Deus esteja abençoando a sua vida. Hoje eu quero falar algo, as mulheres vão gostar de ouvir o que eu vou falar, mas eu quero falar especialmente para nós, homens. Querido, querida, essa semana o Brasil todo está envergonhado e indignado com uma decisão judicial. Hoje é dia 5 de novembro de 2020 e essa semana toda, em todas as redes sociais, está se falando sobre isso. Eu fui dar uma lida sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo. O caso de uma moça que sofreu violência sexual, estupro, em Santa Catarina. E essa moça fez todo o exame de corpo de delito, apontou quem é que tinha feito isso, apresentou o vídeo dela fazendo de onde eles estavam, os exames médicos comprovaram que houve o ato sexual e tal, comprovou que ela estava dopada e não tinha como reagir, tudo isso. E o resultado dos processos foi inocentado o acusado de estupro por ausência de provas. Eu fico pensando que outras provas poderia ter, porque tem vídeo, tem exame médico comprovando que ela estava dopada e tem exame médico comprovando que ela teve relação sexual, inclusive com sangramento, né? Então que foi um ato forçado, e testemunhos e tal. Eu não sei que outras provas podia ter. A questão, assim, é que do que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com devocional? Vou começar falando para os metodistas. O compromisso do metodista é compromisso em promover o bem e combater o mal. Não sei se tu sabe, mas isso está na nossa cultura, isso está nos nossos documentos. Nós, metodistas, temos que promover o bem e combater o mal. Nós temos que ter um compromisso com o bem. Um verdadeiro metodista tem que ter um compromisso com o bem. E da onde os metodistas tiraram isso? Os metodistas tiraram da Bíblia. Quero mostrar para vocês o que está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também para eles, pois essa é a lei e os profetas. É Jesus que disse isso. Não é uma ONG, não é um partido político. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse: tudo aquilo que tu quer para ti, isso fazei. Então, assim, ó, aquilo que tu quer para tua filha, agora falando para os homens, mas também para as mulheres, aquilo que tu quer para tua filha, aquilo que tu quer para tua esposa, aquilo que tu quer para tua mãe, aquilo que tu quer para tua irmã, é isso que tu tem que desejar para as outras pessoas. Então, quando a gente ouve falar que uma pessoa foi injustiçada, ou quando a gente ouve falar que existe violência na casa do vizinho contra a mulher, estou falando hoje especialmente contra a mulher, e hoje até estou usando preto em sinal de alerta, né? Quinta-feira eu uso preto, uma campanha mundial contra a violência, começou em países muçulmanos, e não deveria, gente, existir violência contra as mulheres num país cristão. Não deveria existir violência contra as mulheres numa sociedade cristã. Não deveria existir violência contra as mulheres numa família cristã. E nós, homens, nós temos que tomar postura quanto a isso. Temos primeiro pedir perdão a Deus por aceitar o conforto do machismo, porque a cultura é machista, e até a cultura do tempo de Jesus era machista, mas Jesus não era machista e Deus não é machista. Deus não é machista, Deus não é feminista, Deus é justo.
E Deus quer que o que nós desejamos para nós, nós também fazemos para o outro. Eu afirmo a vocês que apesar da cultura ser machista, a Bíblia não é, porque o próprio Jesus tratava com respeito as mulheres e falava isso. A própria palavra de Deus diz que nós devemos tratar a mulher como vaso de honra mais frágil. O mais frágil é o mais valioso, aquilo que a gente protege, que a gente deixa na prateleira mais... Aqui em casa nós temos um conjunto de chá, de porcelana. Eu morro de medo de deixar em cima da mesa, porque pode chacoalhar, pode quebrar, porque o que é mais frágil é mais valioso, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que proteger. E a Bíblia coloca a mulher como esse vaso mais frágil, como essa louça de porcelana que a gente tem que tomar cuidado. Se nós somos... A cultura é machista ou é feminista, mas Deus não é machista, Deus não é feminista. Deus ama o ser humano e quer a dignidade do ser humano. Então hoje, nessa quinta-feira, estou usando preto em repúdio à violência institucionalizada contra a mulher. E nós, homens, sexo masculino, precisamos pedir perdão a Deus por se acomodar no machismo, porque a gente acaba se aproveitando dessa condição que o mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e esse machismo, tanto quanto o feminismo, esse ismo, Deus ele é a favor da dignidade humana. Nem machismo, Deus não é machista, Deus não é feminista, Deus é soberano e Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança e nós devemos tratar a Deus como imagem e semelhança. Quero compartilhar a vocês o que está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 44 e 45. Os julgados vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Aqui Jesus está falando no grande julgamento que nós não vamos ser só julgados por aquilo que a gente fez, pelo mal que a gente fez, ou pelo bem que a gente fez. A gente vai ser julgado por aquilo que a gente deixou de fazer. A gente vai ser julgado porque a nossa vizinha está sendo espancada pelo marido e nós não demos apoio, nós não denunciamos, nós não acolhemos essa pessoa. Nós vamos ser julgados porque uma pessoa foi estuprada e está sendo injustiçada e a gente diz: nós não temos nada a ver com isso, não foi comigo, então não tem nada a ver com isso. Tudo quanto a gente quer para nós, a gente deve olhar para essas situações que acontecem na nossa vizinha, com a pessoa que a gente nem conhece, mas que a gente ouve falar, e pensar: se fosse com a minha filha, se fosse com a minha esposa, e se fosse com a minha mãe, que tivesse acontecendo isso? E tomar uma atitude. Não é só para esse caso, porque esse caso é um caso que está aparecendo na mídia. Por que está aparecendo na mídia? Porque a moça, no caso, era uma que era... influencer da internet, tinha canais em redes sociais, as pessoas conheciam. Eu não conheço essa pessoa, né? E daí tá, mas todos os dias, mulheres estão sendo abusadas, mulheres estão sendo espancadas na família, e ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém se coloca, ninguém chama atenção. E nós homens, achamos isso confortável. Nós não podemos achar isso confortável se nós somos... a gente tem que decidir de quem nós somos. Se nós somos de Deus ou se nós somos do diabo. Porque é o diabo que quer destruir a dignidade humana. E a mulher é imagem e semelhança de Deus. O homem também é imagem e semelhança de Deus. Assim como a gente quer a dignidade minha, eu tenho que querer também a dignidade do outro.
Eu vou ser julgado, tu vai ser julgado pelo que tu deixou de fazer. Nesse momento, talvez tu saiba, não só desse caso que está bombando na internet, mas de casos que estão acontecendo aí do teu lado. Talvez esteja acontecendo contigo, e eu quero dizer para ti, mulher, não aceite violência, não aceite violência, não aceite isso. Deus não é machista, Deus não é violento contra ninguém, não é violento contra a mulher. Deus, ele oferece uma vida nova. Nesse momento, meu querido, minha querida, vamos nos arrepender dessa afasia. Não sou eu que diz, Jesus disse assim, sempre que deixastes de fazer. A gente não vai ser só julgado por aquilo que a gente fez. A gente vai ser julgado por aquilo que a gente deixou de fazer. A gente vai ser julgado pelo nosso silêncio. A gente vai ser julgado pelas vezes que a gente disser, eu não tenho nada a ver com isso. Jesus está dizendo, nós temos a ver com isso. Tu tem a ver com isso, eu tenho a ver com isso. Com o mal que acontece com o outro, eu tenho a ver. Porque eu posso, sim, servir de testemunha para essa pessoa, porque muitas vezes as mulheres tentam ajuda e não tem ninguém que testemunhe. Muitas vezes as mulheres tentam ajuda, mas são sufocadas. Eu estava vendo assim testemunhos, não só desse caso, mas testemunhos de pessoas mulheres corajosas, que assumem, que dão parte, que isso, aquilo, mas chegam, a própria instituição acaba barrando, a própria instituição acaba duvidando do pedido de socorro, e muitas mulheres morrem. Mulheres, também crianças, homens também, mas aqui eu estou falando hoje, declarando isso. A sociedade pode ser machista, a cultura pode ser machista, as famílias podem até estar vivendo uma cultura machista, mas a Bíblia não é machista, e Deus não é machista. Homem e mulher, os dois juntos, são imagem e semelhança de Deus. E tudo que tu fizer para um ser humano, seja ele na expressão masculina do ser humano, seja ele na expressão feminina do ser humano, tudo que tu fizer para um ser humano é para a imagem e semelhança de Deus que tu está fazendo. E tudo que tu deixar de fazer é para a imagem e semelhança de Deus que tu estás deixando de fazer. E nós seremos julgados pelo bem ou pelo mal que nós fizemos. E também pelo bem ou pelo mal que nós deixamos de fazer, pelo bem que nós deixamos de fazer. A palavra de Deus diz isso. Nós seremos julgados pelo bem que nós deixamos de fazer, pela proteção, pelo apoio, pela palavra, pela denúncia que nós deixamos de fazer. Então hoje, nesta quinta-feira, eu uso o preto para denunciar a violência institucionalizada contra a mulher. E nessa quinta-feira, eu como homem, quero convocar os homens a se arrependerem do machismo. Quando se fala se arrepender do machismo, não quer dizer assumir feminismo, porque não existe isso. Isso é ideologia. Machismo, feminismo são ideologias. Deus não nos criou com ideologias. A realidade é maior do que a ideologia. Nós devemos assumir a realidade e não assumir uma ideologia. Machismo e feminismo são ideologias. Abram mão de ideologias e assuma a realidade e a responsabilidade. Nós, como homens, devemos pedir perdão a Deus e às nossas irmãs por nos acomodarmos no machismo e nos acovardarmos. E todos os seres humanos, homens e mulheres, devemos pedir perdão pela negligência de não denunciar o mal. Esse seja o nosso devocional de hoje, um devocional de pedir perdão pela nossa negligência em denunciar o mal e não promover o bem. Se nós somos metodistas, nós somos aqueles que têm compromisso em fazer o bem e compromisso
em combater o mal. Se nós somos cristãos e cristãs, evangélicos e evangélicas, cristãos em geral, nós temos o compromisso em seguir a palavra de Deus e seguir Jesus, que diz: sempre que deixastes de fazer algo a alguém, é a Ele, é a Jesus que a gente está fazendo. O descaso com as mulheres, o descaso com a violência, é um descaso com Jesus, e nós seremos cobrados e cobrados disso. Se de fato, meu irmão, minha irmã, tu tem o Espírito Santo dentro de ti, se de fato, meu irmão, minha irmã, tu é um seguidor, uma seguidora de Jesus, não se cale diante da injustiça, porque Jesus nunca se calou diante da injustiça. Se nós somos seguidores de Jesus, não podemos nos calar diante da injustiça. E esse seja nosso devocional, não só hoje. Nos arrepender. Toda vez que tu se cala diante de uma injustiça, tu está se tornando cúmplice da injustiça. Então tu precisa se arrepender e pedir perdão pela injustiça. Tudo aquilo que tu deixou de fazer, tudo aquilo que eu deixei de fazer, que tu deixou de fazer pelo outro, será cobrado no dia do juízo. E é o que Jesus ensina. Tudo quanto, pois, quereis que vos façam, assim fazei vós também a eles. Mateus 7:12. Homem, tudo que tu queres que as pessoas façam para tua esposa, faça também para as outras mulheres. Tudo que tu quiseres que façam para tuas filhas, faça para tuas filhas, para os outros, para as filhas dos outros. Tudo que tu quiseres que façam para tua mãe, faça para a mãe dos outros. Não, e mulher, coragem, e se solidarize com as que estão passando dificuldade. Tudo quanto quiser. Isso é Jesus falando, não é o pastor Danielson. É Jesus falando. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Tudo quanto quiser que os outros vos façam, fazei também a eles. Não negligencie o bem. Tenha um compromisso com o bem. Eu quero orar por ti, mandar um abração ali para a irmã Madalena, lá de Cachoeira do Sul. Glória a Deus. Irmã Rosane, lá de São José das Missões. E para todos e para todas que estão participando e assistindo, que eu não vejo o nome, mas que estão participando. Deus abençoe sua vida. Meu Senhor, nessa quinta-feira, eu começo essa oração pedindo perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pela conveniência que a gente assume das ideologias. A ideologia que diz que eu não tenho nada a ver com isso, que a minha vida é minha e que eu não tenho nada a ver com isso, mas essa ideologia contraria a tua palavra. Pai amado, também peço perdão pela conveniência da ideologia machista que coloca a mulher, que é a imagem e semelhança de Deus, junto com o homem, numa posição inferior. Deus, tu não é inferior e eu não posso colocar uma imagem e semelhança tua em posição inferior. Meu Senhor e meu Deus, desperta-nos, perdoa o machismo, perdoa a omissão em fazer o bem, em denunciar o mal. Perdoa, Senhor, e nos ajuda a vencer, Senhor, essas barreiras, essas ideologias que nos levam a tratar com indiferença ou com indignidade a tua imagem e semelhança que se expressa como mulher e como homem, não apenas como homem. Tu criaste-nos, Senhor, homem e mulher, imagem e semelhança tua, que a gente possa ter essa plena certeza e tratar, Senhor, e buscar promover a justiça, promover o bem em nossas vidas. E agora eu peço, Senhor, também um momento especial por essas famílias onde está havendo, Senhor, negligência, onde está havendo violência emocional, violência física, descaso para com a tua imagem e semelhança feminina para as mulheres. Meu Senhor e meu Deus, coloca anjos próximos dessas mulheres para que possam ser defendidas do mal. Coloca, Senhor,
Cessa o ataque do diabo que está usando homens para fazer mal às mulheres, Senhor. E desperta, Senhor, dá coragem para que essas mulheres possam se libertar, possam fazer as denúncias necessárias e possam ser acolhidas pela justiça. Move, Senhor, a tua justiça no coração da justiça do mundo, para que a tua justiça seja feita através dos instrumentos de justiça. Quebranta o coração, Senhor, dos agentes judiciais da nossa nação, dos agentes judiciais do mundo, para que cuidem dos que são mais fracos, porque a verdadeira religião é essa, cuidar dos necessitados. Que a gente possa, Senhor, praticar essa verdadeira religião e cuidar dos necessitados e não ser negligente ao mal que o nosso semelhante está sofrendo. Meu Senhor e meu Deus, ajuda-nos a viver isso. E eu peço, Senhor, abençoa também, Senhor, assim como já falei da Madalena, da Maria, da Rosane, da Nadir e de todas as pessoas que estão assistindo, derrama sobre essas vidas, Senhor, sobre essas mulheres e sobre esses homens, sobre essas famílias, sobre esses ambientes, a tua bênção que cura, a tua bênção que refrigera, a tua bênção que restaura, a tua bênção que liberta, a tua bênção que traz coragem, a tua bênção que traz esperança, a tua bênção que guarda nossos corações na paz que excede a todo entendimento, e que essa quinta-feira em que estou usando preto seja uma quinta-feira de vitória, uma quinta-feira de renovo, uma quinta-feira de esperança e de transformação na vida das mulheres e na vida de homens, ambos tua imagem e semelhança. Pai amado, dignidade para tuas imagens e semelhanças que se expressam no formato feminino ou no formato masculino, na tua multiforme graça. Pai amado, abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, querida, assista de novo, leia os versículos bíblicos. Eu não estou dando a minha opinião, eu estou dando a opinião de Jesus. E coloque em prática. Amém? Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Abraço.